Governo federal estuda anunciar pacote de combate ao desemprego, que atinge mais de 12 milhões de pessoas no país. Inflação desacelera em agosto. Passagens aéreas e gasolina ajudaram na queda. E você vai ver também. Brasil e Argentina devem assinar acordo de livre comércio de automóveis que pode durar 10 anos. Deputada presidente da CCJ diz que não vê dificuldades para a aprovação de aras em sabatina da Câmara. Ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morre aos 95 anos. Nas ruas, muitos lamentaram a perda do líder. Depois de atingir as Bahamas, deixar pelo menos 30 mortos, o furacão Dorian segue pela costa americana. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 1h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nesta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. Começamos com o portal G1. Em cerimônia com Bolsonaro, o governo assina contrato de concessão de 12 aeroportos. O governo prevê, gente, investimentos de R$1,470 bilhões nos 5 primeiros anos. Os contratos são válidos por 30 anos. As empresas vencedoras vão ficar com os aeroportos divididos em 3 regiões: o Bloco Nordeste, o Sudeste e o Centro-Oeste. Segundo a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, as empresas vão ter o compromisso de fazer investimentos para ampliação e manutenção dos 12 aeroportos concedidos. Agora é a vez da versão digital da revista Super Interessante. Começa a contagem regressiva para o arriscado pouso da Índia na Lua. O nome da sonda é complicadão mesmo. Chandrayaan-2 está prestes a tocar o solo do Polo Sul lunar. Pelo horário de Brasília, ela deve chegar entre 5 e 6 horas da tarde desta sexta-feira. A região de pouso, olha só, é cobiçada por conter recursos naturais de sobra, como água congelada e muita coisa a ser explorada. O bacana também é que a Índia entra no seleto grupo de países que já tocaram a Lua, ao lado da União Soviética, dos Estados Unidos e da China. O problema mesmo é que o local de pouso é um terreno irregular, cheio de pedregulhos. E se algo sair fora do previsto, a sonda toda bonitona pode tombar e acabar com o sonho indiano. E encerramos no site Só Notícia Boa. Mãe que narra jogo de futebol para o filho cego concorre a prêmio da FIFA. Olha que coisa mais linda, gente. Essa é a Silvia Greco, a mãe do Nicolas. O garoto de 11 anos é deficiente visual. Ele criou e agora mantém seu amor pelo futebol e pelo Palmeiras só de ouvir o que a mãe relata para ele durante os jogos, seja em casa, pela televisão ou no estádio mesmo, onde a emoção, claro, é muito maior. Eu vou falando os detalhes do ambiente também. A característica de cada jogador, se está com o cabelo tingido, manga comprida, cor de chuteira. A dupla já viveu cada momento bacana. É o Palmeiras que não está merecendo muito ser ouvido, né, Nicolas? Bom, o legal mesmo é que eles podem ser premiados pela entidade máxima do futebol como fãs The Best. Também com uma mãe The Best como essa, todo dia é um prêmio. As outras mães que também tenham filhos com deficiência, elas fossem a luta. Porque mãe não pode ter medo, mãe tem que levantar todos os dias, reagir e dizer: eu vou lutar pelo meu filho. Belíssimo exemplo, hein? Aplausos para essa mamãe. 1h07, uma ótima tarde para você. O governo federal estuda anunciar um pacote de combate ao desemprego. Afinal, mais de 12 milhões de pessoas ainda estão sem trabalho no país. A equipe econômica ainda não tem uma data definida para fazer o lançamento das medidas que devem estimular a economia. O pacote de combate ao desemprego pretende flexibilizar regras trabalhistas e desburocratizar o ambiente de negócios. As novas medidas prevêem mudanças em ao menos 10 frentes.
Em uma delas está prevista a liberação de até 65 bilhões de reais para as empresas usarem como capital de giro para manter os postos de trabalho. Outra ideia é criar uma espécie de rede de agências de trabalho. Outra ideia é criar uma espécie de rede de agências de trabalho privadas, usando parte do seguro-desemprego da pessoa para conseguir uma recolocação no mercado profissional. Outra ação estudada é a redução em até 50% do valor que as empresas precisam pagar de FGTS para as companhias que contratarem jovens ou pessoas desempregadas há mais de 2 anos. As propostas reunidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, já foram apresentadas para um grupo de empresários e banqueiros. Guedes ainda precisa dar o aval às sugestões de alguns de seus secretários e reunir a equipe para decidir sobre a versão final do pacote de estímulo ao emprego. Além disso, a equipe econômica quer criar um grupo técnico para acompanhar o andamento dos projetos. E o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no país, desacelerou para 0,11% em agosto, abaixo da taxa de 0,19% registrada em julho, segundo o IBGE. Em 12 meses, o IPCA acelerou para 3,43%, acima dos 3,22% registrados nos 12 meses anteriores, mas permanece bem abaixo da média de 4,25% definida pelo governo para o ano. Tomate, batata inglesa, passagens aéreas e gasolina foram alguns dos itens que registraram queda de preço em agosto e contribuíram para o resultado. E o Brasil e a Argentina devem assinar hoje um acordo de livre comércio de automóveis. O texto prevê que um país pode exportar para o outro até 3 vezes mais do que importa. Esse acordo valeria por um prazo de 10 anos. O anúncio do livre comércio de carros deve ser anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro argentino da Produção, Dante Sica. O último acordo entre Brasil e Argentina foi assinado em 2016 e se encerra em junho do ano que vem. Pelo atual acordo, as exportações de um país para o outro não podem ultrapassar 1,5 vezes do valor da importação. Já pela nova proposta, as exportações de um país podem exceder em até 3 vezes as importações. Cerca de metade das exportações de automóveis brasileiros tem como destino a Argentina. E do lado argentino, as vendas para o Brasil representam 80% das exportações totais de veículos por lá. O acordo procura alinhar as regras de comércio entre os dois países e é o que prevê o acordo Mercosul-União Europeia. Se este acordo entre o bloco sul-americano e o europeu for confirmado, futuramente prevê a imediata redução pela metade da alíquota de importação de automóveis da Europa, limitada a uma cota anual de 50 mil veículos, dos quais 32 mil são para o Brasil. A partir do 10º ano, essa alíquota começa a cair progressivamente até chegar a 0. E a Polícia Federal cumpriu hoje cedo 12 mandados de prisão em 3 estados por suspeita de fraudes nos Correios. O empresário Índio da Costa, que é ex-deputado federal, ex-vereador e ex-secretário do Rio de Janeiro, foi um dos presos durante a ação da Polícia Federal. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Os policiais federais atuaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para desarticular um esquema de fraudes no envio de mercadorias pelos Correios. Segundo a investigação, o esquema gerou um prejuízo de 13 milhões de reais. Os criminosos procuravam grandes clientes dos Correios e ofereciam propostas mais vantajosas. Entre os presos estão funcionários da agência, empresários e agentes políticos. No Rio Grande do Sul, delegacias de 22 cidades participaram de uma operação de combate à violência contra a mulher. 14 pessoas foram presas e 75 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Porto Alegre concentrou a maior quantidade das prisões por violência doméstica. No total, 14 armas foram apreendidas. Câmeras de segurança de um shopping gravaram um grupo de jovens que espancou um segurança do local com skates. As imagens mostram a vítima caminhando em direção aos jovens e, na sequência, a agressão. Um cliente do local também foi atingido. O segurança foi atendido no hospital e liberado. A polícia apura o caso, mas disse que os agressores e a vítima tinham discutido.
A polícia do Rio de Janeiro vai fazer a reconstituição da morte do pedreiro durante um confronto da PM com criminosos. A vítima estava trabalhando numa laje quando foi atingida por um tiro de fuzil da arma de uma policial. A polícia acusa os policiais de execução. A Secretaria do Estado da PM afirma que os agentes foram atacados por criminosos e revidaram. Em Paranoá, no Distrito Federal, 2 mulheres reconheceram Marinésio dos Santos Olinto como estuprador que as atacaram em paradas de ônibus. O homem confessou o assassinato de 2 mulheres, além de ser investigado por outros abusos sexuais. Destaques internacionais. Uma americana é acusada de tráfico humano nas Filipinas depois de tentar sair do país com um bebê de apenas 6 dias de vida. O recém-nascido estava escondido em uma bolsa que a mulher carregava junto ao corpo. Jennifer Talbot, de 42 anos, não tinha documentos da criança, mas conseguiu passar pela segurança e imigração. A mulher só foi abordada no portão de embarque do Aeroporto Internacional de Manila. Os promotores acusaram Talbot de tráfico de seres humanos, o que pode resultar em décadas na prisão. Os investigadores acreditam que o bebê nasceu de uma mãe filipina no sul do país e depois foi levado para a capital. A criança está sob os cuidados do Serviço de Bem-Estar Infantil. E o Alto Tribunal de Londres rejeitou uma ação contra a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o parlamento britânico a partir da próxima semana. Mas a magistratura autorizou um recurso para o caso na Suprema Corte em uma audiência que vai ocorrer em 17 de setembro. A ação havia sido apresentada pela ativista anti-Brexit Gina Miller, com o apoio de vários pesos pesados políticos, entre eles o ex-primeiro-ministro conservador John Major. Depois do intervalo, você vai ver. Ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morre aos 95 anos. E nas ruas, a população lamentou a perda do líder. E depois de atingir as Bahamas e deixar pelo menos 30 mortos, o furacão Dorian segue na costa americana. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 1h19, e hoje faz um ano que o presidente Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha eleitoral. É verdade, e neste domingo, depois de amanhã, o presidente vai passar pela 4ª cirurgia depois do ataque. Um ano depois do atentado contra o então candidato à presidência da República, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro já passou por 3 cirurgias. A 4ª operação está marcada para esse domingo no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Dessa vez, o objetivo é corrigir uma hérnia que surgiu no local das intervenções anteriores. A operação é de médio porte e vai ser feita pelo médico Antônio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado. Em nota, o hospital informou que o médico elogiou a saúde de Bolsonaro e acrescentou que a hérnia incisional está localizada na parte abdominal, perto da cicatriz da facada do lado direito, onde foram realizadas 3 laparotomias. De acordo com a equipe médica, o pós-operatório vai levar cerca de 1 semana. A partir da cirurgia, o vice-presidente Hamilton Mourão assume o governo. A previsão, segundo o Palácio do Planalto, é que Bolsonaro retome o cargo já na quarta-feira. O presidente deve despachar do hospital enquanto se recuperar. E depois de ser escolhido pelo presidente Bolsonaro para chefiar a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras já se prepara para a sabatina e também a aprovação do Senado. O procurador informou que pretende se organizar para percorrer os gabinetes do Senado, já que a atual procuradora Raquel Dodge fica no cargo até o próximo dia 17. Já a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, disse que não vê dificuldades para a aprovação de Aras na sabatina da CCJ. Ela acredita que ele é equilibrado e defende a Lava Jato, mas sem excessos, e tem trânsito em vários campos para debater.
E no segundo dia de greve dos motoristas de ônibus em São Paulo, muitos moradores tiveram dificuldades para se deslocar. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Os grevistas bloquearam a saída dos ônibus no terminal Parque Dom Pedro, no centro, hoje de manhã. A categoria protestou em frente à prefeitura. Motoristas e cobradores protestam contra a redução da frota, que pode gerar demissões, e pedem melhores condições de trabalho. A prefeitura nega. A Justiça do Trabalho determinou a circulação de 70% da frota nos horários de pico e 50% nos demais horários. Metrô e CPTM reforçaram o atendimento. Hoje, o rodízio de veículos e a cobrança na Zona Azul estão suspensos. Em Iracemápolis, São Paulo, cerca de 12 criminosos em 7 carros explodiram uma agência bancária e fizeram reféns. O bando tinha armamento pesado. Um refém foi usado como escudo para evitar o confronto com a polícia. Uma loja de conveniência também foi saqueada. Apesar da destruição, os ladrões fugiram sem levar dinheiro dos caixas eletrônicos. Ninguém se machucou. Um tiroteio em Belo Horizonte deixou 2 mortos e 2 adolescentes feridos durante a troca de tiros. As vítimas estavam em um carrinho de lanche quando um carro parou e 4 homens atiraram. Segundo a PM, os 2 homens que morreram tinham envolvimento com o tráfico de drogas. No Rio de Janeiro, os moradores reclamam do abandono das obras para aterrar o metrô da Gávea. A obra está parada desde 2015. O terreno está cheio de mato. O custo estimado para a conclusão do metrô foi de 700 milhões de reais e já foram gastos 934 milhões. A CETRANS estima mais 18 meses de trabalho, mas que a conclusão da obra ainda depende do posicionamento de outros órgãos. As rodas de um caminhão destruíram o carro de uma mulher em Abadiana, Goiás. A motorista viajava com o marido e a mãe quando pararam em uma lanchonete. Imagens mostram quando a roda se soltou do caminhão em movimento e atingiu a lateral do carro. O caminhoneiro chegou a parar para pegar a roda e foi embora. Não deu tempo de falar sobre o prejuízo. Agora é agradecer por ninguém ter se machucado e bancar o conserto. E o ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morreu aos 95 anos. Nas ruas, muitos lamentaram a perda do líder polêmico que ficou 37 anos à frente do país. Robert Mugabe, afastado desde 2017 do cargo, é o assunto do momento nas ruas do país. Como líder, a única coisa que ele fez errado foi ficar no poder muito tempo. Essa foi a única coisa que não foi certa. Ele é nosso ex-presidente e nos libertou dos colonialistas, além de nos dar terra. Através do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a China também lamentou sua morte. Mugabe foi um excepcional líder do movimento de libertação nacional e político do Zimbábue. Ao longo de sua vida, defendeu firmemente a soberania do país, se opôs à interferência estrangeira e promoveu ativamente a amizade e cooperação da China com o Zimbábue e a África. Robert Mugabe governou o país africano com mão de ferro entre 1980 e 2017. O ex-chefe de Estado morreu em um hospital de Singapura, onde passava temporadas por razões médicas, de acordo com o governo da África do Sul. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da morte. E depois de atingir as Bahamas e deixar um rastro de destruição e pelo menos 30 mortos, o furacão Dorian segue na costa americana. A intensidade do fenômeno variou durante a madrugada. O Dorian chegou a ganhar força, indo de categoria 2 para 3, quando passava pelo estado da Geórgia. Aí foi enfraquecendo ao passar pela Carolina do Sul e agora está na categoria 1. Mas os ventos ainda podem chegar a 150 km por hora. Na Carolina do Norte foram registradas pelo menos 20 tornados na cidade de Emerald Island. Mais de 50 casas foram completamente destruídas. Em outras cidades também houve inundações, queda de árvores e falta de luz. Cerca de 200 mil pessoas ficaram sem energia. Bem, vamos mudar de assunto. Vou te fazer uma pergunta. Você tem o mau hábito de criticar as pessoas? Leva adiante aquela fofoca que escutou no trabalho? É muito comum esse tipo de comportamento e também muito difícil encontrar quem nunca fez isso. Pois é, um estudo americano indica que a fofoca até pode aliviar o estresse,
Mas tudo tem limite. As palavras tomam grandes proporções e podem machucar. Primeira pedra, quem nunca falou mal de alguém. Isso aí acontece, né? A gente vai falar uma fofoquinha dos outros, né? Acontece. Sempre a gente fala dos outros, né? E as pessoas falam da gente também. Acontece. E tem muito fofoqueiro de plantão. É cada futrica. Não pode acontecer nada que já tá na Rádio Peão já. Você faz fofoca? Não, aí já não. Aí já é uma parte mais pro lado de mulher, né? Fofoca já é pro lado de mulher. Homem é fofoqueiro também. Não. É polêmico, mas tem gente que defende a fofoca, baseado na ciência. De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, ela ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Mas se falar mal dos outros virar um hábito, vai se tornar um problema. Falar mal de alguém, praticamente todo mundo fala em algum momento. Agora, quando isso é persistente, quando isso tem o objetivo de prejudicar o outro, às vezes até de destruir, né, isso é já um objeto de discussão e por isso mesmo que há controles sociais para lidar com essa situação. Com a internet, a fofoca ganhou uma forma mais cruel. Através das redes sociais, internautas criticam e julgam pessoas que nem conhecem. Em julho deste ano, a influenciadora digital Aline Araújo, de 24 anos, tirou a própria vida depois de receber ataques virtuais, porque foi abandonada pelo noivo e resolveu se casar sozinha. A jovem compartilhava sua luta contra a depressão na internet e mesmo assim recebeu um linchamento virtual. A internet é ótima, mas também tem esses problemas. Quer dizer, é possível comentar, é possível criar situações, falar mal, né? Como era possível também com carta, na própria televisão, no rádio. A internet potencializou isso, ela não criou essa situação. Esse comportamento pode afetar as relações pessoais e profissionais. No ambiente de trabalho, uma pessoa que adora criticar ou ampliar os boatos sobre os colegas não é bem vista. Às vezes ele acha que ele está abafando, porque as pessoas ficam próximas dele. E aí, qual é a última? E aí, você está sabendo o que aconteceu na reunião? Olha, você está sabendo quem vai ser demitido? Olha, você está sabendo quem vai fazer a viagem ou quem vai participar daquele treinamento? E aí ele se sente importante, porque no fundo, todo maledicente, fofoqueiro, tem uma necessidade não atendida. É uma ilusão psíquica de que ele falando dos outros, ele comentando dos outros, ele se torna importante. Para muita gente é difícil, mas tem um jeito para cortar a conversa fiada. É deixar a curiosidade de lado quando percebe que alguém está destroçando a vida alheia. E tem no ar um burburinho de que alguém vai se mandando embora, ou é um novo chefe que está chegando, alguma coisa assim. E aí você sai da reunião, a pessoa fala assim, e aí, você vai compartilhar? Vamos almoçar para você contar tudo o que aconteceu na reunião? Aí você fala assim, mas por que você quer saber? Por nada. Então você não precisa saber. É curiosidade. A curiosidade matou o gato. Mas afinal, por que falar mal do outro? Qual o motivo? De acordo com especialistas, existe uma resposta. E ela está diretamente ligada com ele, o espelho. A fofoca tem a ver com a autoestima, uma necessidade de aceitação e uma autopromoção. O defeito que enxergamos no outro é muitas vezes aquilo que não enxergamos ou não queremos enxergar em nós mesmos. Uma pessoa bem resolvida e sem problemas com o espelho não costuma falar mal de ninguém. Mensagem, é ou não é? Com certeza. Ótima mensagem. Parabéns. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Ótimo fim de semana para você.